tava vendo também aquela ali, ó. Olha ali, ó. Olha como tá. Ah, coisa séria. Que impressionante. Sinal que a energia estava boa na Arruda, ela detecta o ambiente. Casa nova para as plantinhas. Uhul! Ai, pesado. Tá pesado. Sol. Olha isso. Tu acha? Essas aqui deram um up. Cresceram Ah, não, horrores. aquela sim, é o aloe. Essa aqui, todos os cactos cresceram. Os cactos sim. Ah, e aqui, ó, pura medicina, né? O aloe vera é pura medicina. Coisa boa, né? Olha a laranjeira. Foi. Oi, vizinha. E aí? Tudo bem? Como é você? Tudo bem? Tô chegando. Não passa nunca. Não, vai passar assim. Ó, Salve, vamos entrar salve, com meme. o pé direito. Aqui no meme pode entrar com o pé direito sem máscara. É protegido. Tá bom. Salve, meme. Casa de Todos os Santos. Ai, ai, ai. Gostando. Que eu estou. Deixa aqui esse Oi. Ah, vou pegar. Depois eu vou bater. Tá bom. Tá Ah, fechado. nenhuma. O Thiago. Ah, não sei. Não. Ah, tá, porque depois eu vou me trocar. Botar... Essa história começou lá em 2004, quando o Jônio, da Academia Mudança, me contou que o Paulo Guimarães, um bailarino, estava retornando a Porto Alegre, que ele estava montando um grupo de pesquisa. Nesse primeiro momento, nessa oficina que deu origem ao grupo, éramos eu, Jennifer, Marçal, Clarice, Suzana, Karina, Miguel, Carol, e com certeza foi marcante para todos. Eu e o Laco nos conhecemos desde criança. Em determinado momento da vida nos reencontramos. O Laco retornando do trabalho dele com a Quasar, né? E indo para Porto Alegre. E eu também saindo da universidade, onde eu tinha sido professora substituta. E, de repente, ele resolveu voltar para Porto Alegre para apostar em um trabalho novo, assim, um trabalho experimental, juntando um bando de gente aleatoriamente, sem precisar necessariamente ser artista, bailarino. Nós tínhamos como espaço de pesquisa, principalmente o prédio da medicina da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós fizemos um processo de pesquisa corporal, primeiramente, e depois fizemos uma imersão nesse espaço. Ficamos dias inteiros lá, passeando pelos corredores, pesquisando, lendo. A gente estava produzindo o Cidades que Dançam, foi um projeto muito legal. E o Laco era quem ia fazer o espetáculo no prédio do Biociências da URGS. E eu era encarregada de estar produzindo aquele espaço ali. Aí eu peguei a lista do Laco e tinha várias coisas, vários materiais, e tinha terra, e tinha não sei quantos caminhões de terra, e tinha, eu já estranhei, né? O que o cara vai fazer com esse monte de terra dentro da URGS?
Aí, dos itens da lista, que ele queria um corpo. Sei lá o que ele pensou, que, tô no Biociência, só tirar ali do formol, coisa assim. E nós fizemos, então, a culminância desse projeto de pesquisa, enfim, dessa proposta de oficina-montagem, no dia 18 de janeiro de 2004. Não me falou nada, eu não sei se algum dia ele cobrou, foi só uma ideia maluca que passou na cabeça dele. E, enfim, fizemos o espetáculo, foi muito legal. Ele usou a terra, que eu consegui a terra, ele usou a terra, enterrou uma bailarina, ou mais de um, não me lembro, mas assim, saíam partes, né, mãos e pernas para fora da terra, era muito legal, com uma luz incrível em cima, era uma cena bem impactante. Teve outra que foi pendurada de anjo, assim, descendo do prédio da Química ali, que é aquele prédio amarelo da URGS. Foi muito legal também, foi toda uma função para fazer a bailarina se pendurar. Eu considero que as ações e as atividades culturais, elas não podem ser simplesmente efêmeras. É importante que elas deixem sementes. E eu segui essa premissa enquanto estive à frente do Centro de Dança da Secretaria Municipal da Cultura e quando criamos e produzimos o Movimento Incessantes. Um projeto que integrou o Circuito Internacional Cidades que Dançam e que tentou espalhar sementes por Porto Alegre. Uma delas foi uma oficina-montagem ministrada pelo Paulo Guimarães, que germinou e acabou resultando no meme Estação Cultural, que eu considero um constante estímulo ao fazer artístico múltiplo, democrático e de resistência, e pelo qual eu tenho um carinho, um respeito e uma admiração muito especiais. Foi um belo espetáculo, o público adorou, e eu acho que ali teve um pouco assim do embrião do meme, porque um tempo depois o Laco mudou para Porto Alegre, algumas pessoas que trabalharam naquele espetáculo acabaram fazendo parte, né, do meme, desse início do meme, e enfim, tá aí esse tempo todo, né, cheio de histórias, cheio de... Comecei a dançar no meme em 2005, logo no início ali da construção, dos laboratórios. Foi muito legal acompanhar esse início de laboratório, de experiência que o Laco começou a desenvolver aqui em Porto Alegre. Uma forma diferente de ver a dança, uma forma inclusiva, uma forma que permite às pessoas darem a sua contribuição, expressarem os seus sentimentos sem preocupação com a forma. Sabe? Eu acho que isso foi o maior legado do meme para a dança aqui do estado como um todo. E daí surgiu a ideia de darmos uma continuidade, né? Laco retornou para Porto Alegre com suas parcerias, começou a dar aula na Academia Mudança, ali na Independência, e numa contrapartida, numa proposta de diálogo e de pesquisa de movimento, com o Diônio, ele fechou essa sala para que a gente pudesse usar nos sábados à tarde. Nós iniciamos com laboratórios semanais lá na Academia Mudança, e então uma vez por semana a gente se reunia para se expressar de forma livre. Fiquei muitos anos sem dançar, e naquele ano de 2004 eu fiquei sabendo desse bailarino que tinha vindo da Quasar ele estava dando umas aulas nos laboratórios na Mudança. E eu cheguei lá, toda tímida, sentei num banquinho que tinha do lado da sala. Ele olhou pra mim e disse: "Tu vai ficar aí sentada? Vem, vamos participar." E eu, quando vi, já estava ali na roda dançando junto.
e eles estavam ensaiando para fazer o acessos no Solar dos Câmara. E no final do laboratório eles ensaiaram e ele já me perguntou o que eu achava, o que eu não tinha achado, e eu, puxa vida, né? Tá, vou dar minha opinião. E quando eu vi, eu já estava lá no Solar dos Câmaras fazendo o som do acessos. Super nervosa, porque eu nunca tinha participado dessa parte técnica. E foi assim, em maio de 2004, que começou essa parceria. Claro que o LACO ia conduzindo, né, esses laboratórios, né, e aconteciam coisas maravilhosas, assim, do sentimento de coisas que a gente colocava para fora, assim, que nem imaginava de que era possível e que a gente tinha isso dentro da gente, né. Eles faziam encontros num dia e eu não podia encontrar com eles nesse dia porque eu tinha o meu brechó e eu tinha que estar trabalhando. Então, num belo dia, quem apareceu no brechó? O LACO. E naquele amor pela dança, que é uma coisa que eu acho que nós dois temos, nós começamos a conversar, né? Assuntos que tinham em comum e muita vontade, assim, de contribuir com novas formas de se fazer dança, com novos espaços, né? Com propostas que fossem um pouco diferentes daquilo que era o mais tradicional, dos festivais, e, enfim, dos grupos em escolas. Então, acreditando muito nisso, a gente começou a trocar ideias, foram várias conversas. Naquele momento vinha o LACO, assim, com todo o conhecimento que ele tinha, toda a experiência que ele teve na Quasar, né, numa companhia profissional, e eu tinha acabado meu mestrado há pouco tempo, onde eu estudei muito sobre o movimento expressivo na dança. 30 de julho de 2005, no Teatro São Pedro, dentro do Conesul Dança, nós éramos 10 em cima do palco. E foi muito bom, porque a gente não tinha essa coisa de ego, de ter um papel de destaque, que era meu, que era solista. Não, cada um tinha o seu espaço. Como sempre, dialogando, né? A gente tinha espaço para colocar um pouquinho de nós, para dialogar com um colega para fazer algum duo, para descobrir coisas juntos e para demonstrar coisas que estávamos desenvolvendo. Então, o MEME sempre foi um espaço aberto para diálogos e para exposição de nossas pesquisas. Eu costumo falar que eu fui salvo pela dança. Pela primeira vez, eu poderia ser eu mesmo e eu ser aplaudido e reconhecido por isso não tinha preço na minha trajetória. Assim. Nesse sentido, a arte me resgatou uma essência de vida. Eu senti necessidade de criar um projeto onde eu pudesse desenvolver a arte de uma forma livre e espontânea, dentro das coisas que eu acreditava. E fazer tudo que tinha surgido nas nossas conversas e nos nossos desejos necessitava ter um espaço que ia muito além do grupo, né? Mas isso que hoje existe, que é o Espaço MEME. Ele começou com um projeto solitário, mas hoje é uma rede colaborativa, o MEME é um coletivo. Tem um provérbio africano que diz o seguinte: tá com pressa, vai sozinho. Quer ir longe, vamos juntos. Então, entre junto um dinheiro daqui, junto um dinheiro dali, nós criamos coragem, né? Tiveram outras pessoas envolvidas, mas quando chegava nesse momento, sempre vinha essa questão, mas eu não tenho grana para investir, né? É difícil assim, assumir um aluguel, não sei se eu vou dar conta, e a gente teria que sair do zero, né? Na verdade, o LACO dava aulas já em outros lugares, mas sabe como é que é? Quando a gente troca lugar, né, não é garantido que os alunos vão seguir junto, então a gente teria que começar esse empreendimento do zero, sendo que não era a nossa cidade, porque nós dois somos de Rio Grande e vínhamos de outras cidades ainda. E nesse sentido, eu sou extremamente grato a ti, Daniela Castro, porque nesse início tu tivesse a coragem de topar o desafio junto comigo. E a gente conseguiu compartilhar uma relação que a gente trouxe lá da nossa infância, do jardim de infância, e a gente conseguiu compartilhar, a princípio, um sonho e transformar ele numa realidade. É uma tarefa muito árdua isso.
eu acredito nas ideias do Laco. Eu acho que, né, que é um artista assim, exemplar e propôs uma coisa e conseguiu dar conta de fazer isso. Então, a partir disso, eu tinha uma poupança e a gente abriu o meme e alugamos, então, a primeira sala, que foi ali próximo ao Shopping Total, naquela rua maravilhosa. Então, além de eu ser teu profundo admirador como ser humano, como mulher que tu és, eu também tenho uma gratidão profunda por ti. Eu quero deixar registrado isso. Obrigado. Estou no meme desde que começou, quando o Laco veio de Goiânia, lá da Quasar, e voltou aqui para Porto Alegre. Desde então, se passaram quase 17 anos, né, que estamos a comemorar. Eu estou com esse sotaque assim um pouco estranho, porque eu estou vivendo em Portugal já faz quase 3 anos, mas antes disso estava sempre presente lá no meme, da maneira que dava. Eu fui professora por muitos anos lá, bailarina sempre. É muito árduo, assim, é uma tarefa muito árdua e muito difícil desenvolver e promover arte e cultura no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Quando a gente começou, teve um momento, nós estávamos 6 meses de aberta a casa, eu e Dani, e aí a Dani retornou com um processo de saúde dela que ela tinha e ela teve que parar, interromper. Ela teve que parar para se cuidar, se tratar, se curar. E eu fiquei sozinho. E foi assim um mergulho num abismo negro. Eu lembro que eu passava tardes sentado no sofá da minha casa pensando o que eu vou fazer. Até que eu pedi socorro para uma grande amiga minha. E aqui é um momento de gratidão volta, Angela Becker. A Angela é psicanalista, sócia fundadora da APOA, Associação Psicanalítica de Porto Alegre. O que eu faço? E ela disse, Laquinho, a gente é amigo, não posso te tratar, mas vou te indicar uma amiga minha. E ela me indicou na época presidente da APOA, e eu não tinha nem grana para pagar ela, não tem problema, eu já conversei com ela, tá tudo bem. Aí eu fui, na primeira sessão eu estava muito emotivo, não conseguia falar, foi numa quarta-feira, eu jamais vou esquecer. Voltei para casa, na segunda sessão eu já estava mais racional, então eu comecei a conseguir verbalizar melhor as coisas, e eu disse para ela que eu tinha tudo para desistir naquele momento, tudo. Não tinha mais grana, não tinha mais a minha parceira, minha sócia, e o que eu ia fazer? Não sabia o que fazer. Não dava conta de tudo aquilo sozinho. Mas o lindo do Laco é que ele aposta e ele acredita no potencial de cada pessoa. Mínimo que seja esse potencial, né? O que a gente pode oferecer, ele valoriza de uma forma que vocês não têm noção, né? Só quem participa desse processo é que consegue, né, entender isso, assim, né, dele. Eu tinha essa consciência desde o início que sozinho eu não ia conseguir nada. E aí mas eu disse pra ela assim, pior é que lá no fundo tem uma luzinha, uma fagulha de luz que me diz que eu não devo parar. Tem uma coisinha assim que não tá no plano da razão. E ela olhou pra mim e disse assim, não, então tu tem alguma coisa. Colocar uma crítica artística para a sociedade é algo que é uma contribuição importante da arte, da cultura. E o meme tem esse papel. O papel de emocionar, o papel de criticar, o papel de buscar nas pessoas aquilo que elas sentem no seu íntimo e colocar isso na forma de arte, na forma de dança. Eu lembro que eu saí daquele dia dali, nunca mais voltei lá. E me agarrei com unhas e dentes e acreditei nessa fagulha, nessa luzinha, e fui enfrentando dificuldade após dificuldade. Fui pedindo ajuda, a gente foi se tornando um coletivo, efetivamente. Antes era eu e Dani, e não. Começou a agregar pessoas e chegamos até aqui. Nos tornamos amigos e eu comecei a ir lá muito no espaço que ficava ali na Gonçalo de Carvalho. E um belo dia ele me convidou para fazer parte do centro e também ser parte do grupo Meme. E foi assim uma ligação incrível. E também fui sócia durante 6 anos, que foi uma experiência incrível,
porque nós éramos também 6 sócios. Imagina, para chegar a um consenso, né, diante das decisões. Às vezes era um pouco difícil, porque era muita gente a pensar. Mas como a gente sempre teve uma relação muito familiar mesmo, de irmãos, por mais que tivéssemos alguns perrengues, às vezes, a passar, tudo se resolvia sempre com muito carinho, muito amor e muito respeito. Mudou a forma com que eu, Xana, me colocava diante do meu mundo artístico. Foram surgindo propostas para apresentações, ao mesmo tempo aulas diferenciadas, outras pessoas passaram a se envolver, né? E a gente conseguiu dar a cara que se pretendia nesse espaço cultural. Não era uma escola de dança, não era a nossa ideia desde o início, né? Era um espaço que a gente conseguisse ter as aulas, mas também ter um espaço para o grupo de dança se desenvolver, poder ter outras ações que vão muito além da dança, né? Ações artísticas. E ali na Gonçalo de Carvalho se construiu essa ideia, né? E o Laco, parceiro meu, quer dizer, começamos a dançar junto lá em 95, faz tempo. E todos ajeitados, o Laco e eu, e a gente foi crescendo junto. Depois ele se profissionalizou, foi para Quasar, voltou para cá com uma cabeça diferente, com uma visão de dança muito especial, muito carinhosa, inclusiva. E para mim foi uma mudança, assim, experimentar uma forma diferente de dançar. Eu acho que o Meme, ele somou muito para mim como pessoa e como artista também. Porque se não fosse por ele, eu não estaria, né, até hoje participando desse grupo. Se não fosse ele acreditar na gente, eu não estaria mais, né? Porque se fosse qualquer outro, tu não é bailarina, tu já é velha, né, já é mais, tá fora do peso, né? E isso ele tá nem aí para isso, né? Ele acredita na pessoa, né? Aquilo que tu pode oferecer, né? Independente da idade, corpo e etc. É um local de encontros, de reencontros, de descobertas. Foi um local onde eu reencontrei pessoas queridas, que eu me reencontrei com a dança. Tive a oportunidade de, mais tarde, além de dançar Terezinhas, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pilates, inicialmente o Pátio Pilates e depois o Meme Pilates. Todas são pessoas muito especiais na minha vida que fizeram parte da minha história, que eu tenho muito orgulho disso. O Meme desperta muitas lembranças boas para mim. Eu conheci o Meme 2 meses depois de chegar no Brasil, 11 anos atrás, e desde então estive sempre próximo. É o lugar onde eu aprendi a dançar e que deu uma reviravolta na minha vida. Então o Meme realmente para mim é um espaço muito especial, gerido por pessoas incríveis, amadas, muito generosas e que realmente tem como objetivo transformar a vida na cidade e a vida das pessoas. A nossa parceria com o Meme vem de longas datas. Nós tivemos o privilégio de participar do grupo multidisciplinar A Paralelos, composto por bailarinos, músicos e artistas visuais. As artes visuais com foco no vídeo, na imagem em movimento. O período de parceria foi muito intenso, embora curto. Nós produzimos muitos trabalhos e sempre discutindo o que nós estávamos fazendo, que por vezes era mais da dança, mais das artes visuais ou mais da música, mas sempre das 3 áreas. E isso foi muito importante, porque o Meme já tem isso nas suas características, né? De trabalhar pelo coletivo. Depois fomos para Lopo Gonçalves, onde eles investiram, né? O Laco e o Thiago investiram numa casa, né? Onde pudessem ampliar, né? Não só ficar na dança, mas tem teatro, música, tem diversas coisas acontecendo, é circo. Além desse espaço cultural lindo que eles têm ali no coração da Cidade Baixa, eles têm o grupo Meme, né? Que é um grupo de dança contemporânea.
que é dirigido pelo Laco, onde o Thiago faz as trilhas sonoras ao vivo e onde tem bailarinas incríveis. E aí a gente começou a pensar numa circulação para um edital do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura do Estado. Nós seguimos e eu acabei me tornando produtora. O grupo todo fazia a produção junto, né? Mas eu e o Laco encabeçávamos a produção, nós produzimos vários trabalhos e também os trabalhos não só do grupo e também os trabalhos do Centro Meme. Tivemos vários trabalhos, então, né, além das ocupações de espaços, de casas, de casarões, aqui em Porto Alegre, em Rio Grande, Pelotas, assim, de vários lugares assim que já fizemos ocupações de espaços. Eu lembro da gente, eu lá com a Fernanda, o Thiago fazendo uma parte toda visual ali também. E a gente virando noites, às vezes, elaborando algumas coisas para dar tempo, né, de conseguir apresentar o projeto. E assim, era muita programação que o Meme já fazia, né, mesmo sendo totalmente independente, sem nenhum tipo de incentivo, né, via projeto, nada. Já colocava muita coisa, já tinha o Rua da Criança, já tinha vários, o Espaço Improviso, né. E aí, o Laco me brifando, assim, sobre um monte de coisa que ele queria que entrasse no projeto e eu tentando dar, né, coerência para aquele monte de programação, como é que eu ia dar liga naquilo tudo e montando as planilhas e tal. E aí teve uma noite que eu vim para casa assim, nossa, como é que eu vou dar uma coesão nesse projeto, porque é muita coisa, é muita programação diversificada. Deu um estalo, assim, aquelas coisas de noite quando tá montando o projeto e veio uma ideia, né. Eu me lembro que eu virei a noite escrevendo porque veio e... Veio em 4 estações. Foi um projeto muito bacana, durou 1 ano. E ele misturou, né, mesclou atividades pedagógicas, formativas, sociais, artísticas, de uma maneira muito bacana. Nesse trabalho, né, durante 1 ano, tinha tanto projetos contínuos, ou seja, que já aconteciam no Meme e continuaram acontecendo, como alguns momentos bem pontuais, atividades bem pontuais, como Espaço Improviso, apresentação de espetáculos, residências artísticas. Que era de dividir por estações do ano, né? Então eu dividi e chamei o projeto de Meme, 4 estações de cultura, e foi muito legal. Mandamos para a Funarte o projeto, ele aprovou, teve 1 ano, né, inteiro de programação incentivada lá no Meme. E a minha participação nisso foi não só no aspecto pedagógico, né, do projeto, mas foi também acompanhando as diversas ações que foram acontecendo. Eu participando, inclusive, como artista. No caso de algumas imersões que nós fizemos na Praia de Gamboa, em Santa Catarina, na perspectiva da criação de um novo espetáculo. E o que foi bacana, né, o que é bacana dentro do Meme como um todo, mas especificamente naquele momento, é que a ideia de criar um espetáculo não é assim com uma data prevista, né? Todo ano temos que montar um espetáculo para estrear tal data. Não, o espetáculo ele é gestado no tempo que ele precisa, né? Então são várias imersões conduzidas por vários artistas, por várias pessoas, conduzidas pelo Laco, e à medida em que as coisas vão surgindo, que o espetáculo vai se mudando, vai se modelando. Quando começou isso, eu não sei. Porque há muito tempo, antes da nossa presença física, as pessoas já me falavam do trabalho do Meme e do trabalho do Laco. E era assim, meus alunos, que muitos eram alunos dele, do pessoal do Meme, me falavam, vocês têm que se conhecer, vocês têm muito a ver, vocês têm muito... o teu trabalho tem tudo a ver com o trabalho do Laco. Vocês precisam se conhecer. Isso durou um tempo que eu não consigo precisar. Eu só posso agradecer, né, ao Laco por acreditar, né, na gente. Te amo muito. Né? Temos a parceria também do meu querido Thiago Rinaldi, o nosso cantor, presente sempre, né, conosco, sempre atuando junto, né? A Fernanda, né, minha parceirona querida, amiga, que está também desde eu iniciei em março, ela iniciou em maio, e então nós duas desde então não largamos o osso. Estamos juntos aí para o que der e vier. Adoro fazer parte disso tudo. Obrigada, viu, meu amor? Laco, te amo.
Falar do meme é como falar da minha própria vida, dos últimos 17 anos, dessa trajetória que continua até hoje, vive forte. Eu me orgulho de ter contribuído um pouquinho que seja para a sua trajetória. O meme, aliás, além dos frutos profissionais, acabou me proporcionando, me presenteando também com 2 irmãos para a vida. A gente sempre se divertiu muito, né, com as nossas histórias. E agora eu queria contar um pouco aqui, mostrar para vocês, na verdade, o que tem aqui na minha casa, ó, na parede da minha casa. Queria mostrar aqui, ó, o Bu. Aqui em cima também o Bu, que era o espetáculo sobre a criança. Aqui embaixo, primeira foto, ó, quando o Laco veio para Porto Alegre, nós dançamos juntos no Movre. Aqui Terezinhas e aqui a noiva. Tá tudo aqui na parede da minha casa, com muito amor e muito orgulho. Estou um pouco aqui afastada fisicamente, né, por causa do oceano, mas estou muito junto de coração, sempre. Pessoalmente, o meme entrou na minha vida no começo dos anos 2000, não sei exatamente bem, 2004, 2005. Eu conheci o Laco, conheci a primeira sede, que era ali perto da Cristóvão, naquela rua arborizada. A partir dali eu tive um vínculo já muito bonito assim, com o Laco. Logo conheci a Fernanda e conheci inúmeras pessoas ali. Foram 9 meses de gestação, foram 9 meses de laboratórios na Sala da Mudança, em que a gente se encontrava todo sábado à tarde para experimentar diversas coisas, diversas cenas. E foi uma época muito efervescente, porque eu estava voltando a dançar, o Laco estava voltando e criando esse grupo. E aí eu fui assistir o espetáculo Bu e achei sensacional, achei muito bonito e muito próprio, né, desse grupo de talentos, assim. O primeiro espetáculo que eles tiveram efetivamente estruturado. Foi até premiado, né, pelos açorianos em várias categorias. Foi um trabalho belíssimo, né, que foi super gostoso de participar. Eu nunca vi nada que o meme fez que não for fluido, que não aconteceu de uma forma tranquila, que sempre foi muito emocionante. A gente ia para a Redenção fazer os laboratórios. Foi uma época de criação. Era uma coisa muito nova para mim, que veio da tradição do balé clássico. Ali não, nós éramos artistas, criadores, juntamente com o Laco, e isso te dá uma potência muito maior como bailarina e como artista. Mágico, a palavra é essa, desde a criação dele, do processo todo. Era um espetáculo muito vivo, nós iniciávamos ele sempre no meio da plateia e antes de entrar na sala mesmo, que ia apresentar, e sempre com improvisações muito divertidas, né? Trazendo mesmo essa criança no sentido da espontaneidade, não é? Pro palco, era bom demais. Foi um grande desafio para mim numa época que tive que substituir um bailarino homem, numa coreografia que era mesmo intensa, e o Laco sempre me dando apoio, sempre assim, de nos colocar para cima, vamos, tu consegues, né, de botar a nossa autoestima lá em cima. E aí assim fomos durante todos esses anos. Nós estreamos o Bu no final de 2004 no Teatro de Câmara, na Rua da República, e depois seguimos mais alguns anos dançando o Bu, inclusive com uma circulação. E o Meme foi o primeiro grupo de dança que participou desse projeto de circulação do Lâmpada Mágica, onde nós viajamos pelo interior do Rio Grande do Sul, apresentando o Bu em algumas cidades.
sinto super protegido por todos, assim, por ser o caçula, meus irmãos muito mais velhos, então eles cuidaram demais de mim, eu acho, assim, eu cresci um pouco com umas inseguranças, assim, com umas vergonhas, eu sempre fui muito tímido. Por algum motivo que só Deus deve saber por quê, fluidamente, eu fiquei responsável pelo som. Todas as reuniões, todos os ensaios na redenção, tudo eu estava no meio. Eu conhecia cada passo do Bull. O Bull, em algum momento, naquela época, era parte de mim. Então eu sabia o que era. E eu sabia colocar o som, então eu resolvi, não, então eu vou colocar o som hoje porque deu algum problema e nesse momento eu preciso ir. E tem uma cena que era a cena das bonecas. E eu me lembro que a Fernanda, ela tinha que fazer, ela tinha uma pausa dramática, porque ela era a princesa, né, aquela coisa toda, e eu tava tão dentro da cena com ela. E a gente tinha que parar a música nesse momento. Eu tava muito dentro da cena com ela. E assim, dentro da cena eu tava rindo, dando gargalhadas no bastidor. A Fernanda faz a pausa dramática dela, porque ela gosta de colocar as mãos assim na frente. Quando ela fez a pausa, a música não entrou. Porque eu não me lembrei que eu tinha que colocar a música. Eu só tava rindo. Na hora que eu me toquei que o erro era meu, e eu coloquei, a Fernanda tava olhando pra trás, do tipo assim, cadê, gente? O que tá acontecendo? Mas não atrapalhou, graças a Deus não atrapalhou, ajudou, acho que de alguma forma na dramaticidade da história das bonecas. Mas foi assim, pra mostrar pra vocês que a fluidez do meme, mesmo nos erros, acontecem de forma certa, saca? É muito doido a fluidez disso tudo. Não fica longe, já se vê daqui a casa, aquela entre o arvoredo e a goiabeira, que leva um pouco de tijolo mais madeira. Embaixo dela tem raiz, em cima asa, tem luz elétrica, água encanada, ondulando ao vento, roupas no varal. O aroma do fogão, a lenha vem na estrada, e no telhado um galo cuida do quintal. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Vamos chegar. Meus queridos do meme, eu fiquei muito feliz sabendo que vocês iam registrar de alguma maneira a história de vocês através de um documentário. Quando a Fê me disse, eu torço muito por vocês. Essa nossa pequena cidade às vezes se torna muito grande, por isso, porque a gente perde, sem querer às vezes, o contato. Mas vocês estão no meu coração. Eu desejo vida longa a vocês verdadeiramente. Como eu agradeço pelos que ficam e tentam construir nessa cidade um espaço legal para todos nós. E vocês literalmente construíram um espaço nessa cidade, deram uma possibilidade, é um ar, é um respiro, é uma loucura maravilhosa tê-los aqui. Eu fico feliz. Vocês deixam Porto Alegre mais legal, vocês deixam com que a gente se sinta melhor nessa cidade, não se sinta abandonado. É muito bom tê-los. Vivo vasculhando espaços que sejam onde eu caiba, digamos. Que eles não tenham um formato tão pasteurizado. Eu adoro espaços alternativos. O Zero Terreira apontou aí esse espaço, né? Eu já ouvia falar e acompanhava
e tinha muita curiosidade de frequentar. E assim que eu comecei a trabalhar lá, acredito que em 2011, já tinha um projeto muito bacana que foi as 4 estações do meme. E esse projeto foi um projeto incentivado pela lei e a gente fez ao longo de todo o ano, né? E ele foi assim um projeto incrível, com muitas atividades de dança, com seminário, com debates, com conversas, com apresentações, com shows. O meme eu conheço desde a época da casa da Gonçalo de Carvalho, onde eu me aventurei a fazer aulas de dança contemporânea com o Laco e me atrevi a dançar com figuras como a Fernanda Stein, a Ariane Donato, a Ângela Coelho. O Laco sempre foi um louco de misturar as pessoas que eram amantes da dança com realmente bailarinos, né? Essa mistura é maravilhosa, é uma generosidade incrível. Sigam, que venha mais, que venham 20 anos, 30 a mais. Não saiam daqui, viu? Porto Alegre pode não saber, mas vocês são fundamentais para essa cidade. Porto Alegre tem muito a agradecer para vocês e eu agradeço imensamente. Feliz aniversário, gente do bem, gente louca! O que é um meme, gente? Um meme é vida. Meme é arte, meme é conhecimento, é autoconhecimento, é expansão, é a criatividade, é a loucura, é sair da zona de conforto, é descobrir-se artista. Eu lembro de shows memoráveis que eu assisti lá de música, coisa muito delicada, sempre muito bonita, os shows do Mário Falcão, os próprios shows do Thiago Rinaldi com a Marisa Rothenberg. Eu vi espetáculos belíssimos de dança, oficinas, o próprio Terezinhas, que é, né, o carro-chefe da casa. Eu assisti no meme, depois divulguei, tive o prazer de divulgar a turnê brasileira desse espetáculo. Sou muito, muito grata de fazer parte da história dessa casa, tanto como artista, fazendo show Cafuné, ao lado do meu grande amigo e excelente cantautor Thiago Rinaldi, dirigido pelo querido Laco Paulo Guimarães, e também o Espaço Improviso, aquele espaço maravilhoso onde a gente troca música, dança, teatro, fotografia, tudo, assim, um espaço de troca. Um livro em parceria com a Rossana Prado, que é uma antropóloga, que é sobre ofícios antigos. Foi um momento muito bonito, assim, dá para dizer que foi das atividades de lançamento do livro, a gente teve a oportunidade de fazer isso da melhor forma, com uma aproximação com o público, as pessoas podendo fazer perguntas, que eu senti que nós conseguíamos, de alguma forma, despertar esse olhar e espalhar essa sementinha de reconhecimento ao que está por aí, pela cidade, tão desvalorizado tantas vezes. Sigam, não parem. E olha, outra coisa que eu super curto é o carinho com que vocês chamam e tratam quem vai aí da oficina ou quem vocês chamam para compartilhar conhecimentos, porque vocês estão sempre fazendo juntos. Isso é uma maneira de assinar e dizer sim, não é um espaço somente com objetivos comerciais, é de loucura, é de arte e é da busca de vocês. 2 semanas antes da inauguração, que era prevista para o dia 29 de abril, a gente estava correndo muito. E sabe aqueles dias que emendam assim? Tu já não sabe mais qual é o dia da semana, né? Na última semana, alguns amigos, né, pessoas que estavam acompanhando, olharam e disseram assim, não, esse espaço não... Gente, vocês não vão conseguir inaugurar isso dia 29 de abril, porque falta muita coisa ainda. Quando eu cheguei no meme, dei de cara com canteiro de obras. Eu não podia acreditar que aquele dia era o dia de inauguração do espaço. No dia 29, tinha umas 13 equipes, eu acho, trabalhando na casa, se não mais. Eu sei que tinha gente montando o piso da sala, que é um piso de compensado naval, que absorve o impacto, então ele é ótimo para dança, mas ele dá um certo trabalho. E a galera ainda estava montando isso no dia 29, tinha gente cuidando do paisagismo ali na frente, no pátio, tinha gente botando gesso acartonado.
O táxi parou e eu olhei e falei, será que é mesmo esse endereço? Tinha pedreiro, serralheiro, pintor, um monte de gente subindo, descendo, serrando. Eu cheguei e falei, gente, isso aqui, do jeito que tá? Umas 5 da tarde a gente estava terminando de limpar, porque às 7 horas a gente já ia começar a receber os convidados para a inauguração e a gente não arredou o pé, assim, não, vai ser dia 29 de abril. Quando o Paulo e o Thiago resolveram comprar casa e ter um espaço específico, um espaço próprio, eu fui para a inauguração do espaço. Mas a inauguração foi em abril, né? O aniversário do Meme é no mesmo dia do meu aniversário. De alguma forma eu tô ligada à dança que nem eu consigo explicar. As pessoas começaram a chegar e todo esse trabalho, né, deram espaço para uma alegria imensa, assim, uma sensação de realização muito forte que é proporcional, assim, ao cansaço que nós estávamos sentindo naquele momento. Assim, era uma coisa bem exaustiva. Vai inaugurar? E eis que não só inaugurou, como ainda por cima apresentaram um trecho do espetáculo Terezinhas. Todo ano eu vou para Porto Alegre quando eu posso. Eu invento a desculpa de que é meu aniversário, dia 29 de abril, para poder vê-los, para poder encontrar com eles. Porque eu sei que no dia do aniversário do Meme, muitas outras pessoas que passaram na minha vida de forma importante vão estar lá. O Meme se mudou aqui para Lopo Gonçalves e aí sim foi que eu tive a maior surpresa, que na inauguração da sede da Casa Nova aqui do Meme, o Laco fez uma homenagem assim para mim, que foi uma coisa muito, muito maravilhosa. Ele fez um trabalho sobre a minha trajetória, com fotos da minha trajetória na dança, e deu o nome para a Sala Maior do Meme, deu meu nome, Thaís Freitas, para a sala. Então isso me deixou muito, muito, muito feliz. Tive a oportunidade de conhecer a sede, que ao entrar nesse espaço inspira qualquer pessoa a um bem-estar físico, bem-estar mental. E não esquecendo também do espaço gastronômico que tem lá, né? Uns pratos deliciosos, maravilhosos, enfim. O Meme é um patrimônio de Porto Alegre e é um espaço que merece ter longa vida. Que me recebe sempre com os braços abertos e sempre muito bem, com muito carinho. Então eu sinto que aqui em Porto Alegre é um pouco a minha segunda casa. Vocês sabem, né, que a minha casa é a Terreira da Tribo, e todas as vezes que eu ouço o Laco falar que a Terreira da Tribo é uma musa inspiradora para o Meme, isso me deixa muito feliz, porque eu acho que são espaços complementares e irmãos. Então, enfim, quero dizer que sou muito grata por frequentar esse espaço e por ser uma das colaboradoras. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, muito orgulhosa. Todos os projetos que a gente fez pela frente tinham sempre um carinho muito grande, a gente tinha muita garra, muita gana, muita vontade de fazer. E eu sempre fui muito feliz nesse tempo que eu tive lá trabalhando à frente da comunicação do espaço, porque a gente tinha uma harmonia muito grande. Inclusive, no tempo de oficinas, as oficinas de verão, eu sempre participava, então eu fazia também parte das oficinas, eu podia desfrutar do que o Meme estava oferecendo, né? E isso faz toda a diferença, porque a gente, então, divulga com propriedade, a gente sabe o que a gente está divulgando, a gente participa ativamente do processo, né? É um espaço que ele possibilita também essas estreias e essa abertura aos experimentos, né, dos artistas e de realmente colocar a sua arte na rua e possibilitar esse primeiro contato com o público, não num teatro tão convencional, mas numa sala multiuso de arena, com toda a infraestrutura que a gente precisa para apresentar o espetáculo. Existe sempre muito cuidado
seleção das coisas que são apresentadas ao público, que contempla os diversos olhares e ajuda muito a comunidade a reforçar seus traços identitários e reconhecer no outro o lindo que é não ser igual a ti. No dia seguinte, tinha agendado uma companhia de teatro do Nordeste apresentando um trabalho lindíssimo. Eu iria para o espaço que a gente tinha recém-inaugurado. E lá que nós morávamos, né, no segundo pavimento, e a janela, né, do nosso quarto, ela dava diretamente lá para a sala. O palco giratório tinha muito essa característica de trazer trabalhos e fazer as trocas também, né, trabalhando com formação. E esse grupo, ele deu uma oficina que precedeu a montagem. Eu só abri a janela, assim, aquelas 20 pessoas ali trabalhando, né, fazendo um exercício cênico. Naquele momento, eu lembro que eu fiquei bastante emocionado, assim, e me senti fazendo parte de algo que era bem maior do que a minha própria existência. São 15 anos de uma amizade que eu tenho com o meme e com as pessoas que passaram pelo meme, que nunca vai acabar, pelo menos para mim, no meu coração. E eu espero que vocês estejam preparados, porque o meu aniversário, ele só tem significado hoje se eu for pro meme. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu era a mais moça de 3 irmãs e tinha uma ligação muito forte com meu pai. Ele me cuidou, eu tinha 3 anos. E ele tomou conta de mim sozinho. Ele me levava para trabalhar e a minha cama era às costas dele. Eu dormia nas costas dele. Ele só me deitava num peleguinho quando ele sentia a minha baba correr no pescoço dele, ele via que eu estava dormindo. Eu fui convidada pelo Laco para voltar a dançar. E esse momento foi muito marcante na minha vida. Após alguns anos parada como bailarina, esse reencontro meu como artista foi o meme e o Laco que me proporcionaram. E então eu também fiz parte dos elencos de Terezinhas por muitos anos. Quando o meu terceiro filho já estava com 5 anos, eu me reaproximei intensivamente do grupo Meme. E eu fui muito abraçada, eles me receberam com maior amor e eu retornei às pesquisas, aos processos e quando eu pude estar em cena de novo com o meu grupo, ser abraçada por ele, eu me senti gigante. Acompanhei indo aos ensaios, que na verdade não eram ensaios, eram os laboratórios de pesquisa, né? As primeiras propostas, primeiros diálogos, trocas de experiências e relatos de vida de algumas mulheres que estavam começando esse processo juntas. Eu tive a gratidão, assim, a sorte de fazer parte desde o início e lembro da parte da noiva, por exemplo, do solo da Terezinhas, que foi algo que eu e o Laco fizemos antes de existir Terezinhas,
né? Eu queria participar de um festival de dança e pedi para ele me ajudar a fazer um solo. E esse solo se tornou essa noiva, não é? Depois ele inseriu esse solo da noiva em Terezinhas, o que para mim assim foi mesmo espetacular. E depois se tornaram 3 noivas e já tiveram 2 e daqui a pouco vão ser todas as noivas. E assim Terezinhas é muito latente, né? Tá sempre a mudar. Foi em Curitiba, estava um frio danado e eu passava as noites dando mamar para Cecília, então eu dormia muito mal, estava muito cansada. E aí, naquela caminhada inicial, a gente tem uma caminhada em direção ao público, eu levantei, né, eu venho do chão e eu vou levantando. E pela primeira vez, quando eu caminhei, me arrepio até hoje, eu vi aquilo que o Laco sempre nos diz, né? Tragam essas mulheres, tragam, porque vocês não estão sozinhas. E eu vi, acho que eu estava tão cansada, eu estava tão despida, sei lá, do meu ego, e se abriu, assim, foi uma coisa muito, assim, eu nunca vou esquecer, era um triângulo de luz que se formou atrás de mim, e quando eu caminhei, veio aquela legião de mulheres junto. E vieram as nossas ancestrais. E é um grupo forte que nós temos até hoje, né? Já entraram muitas pessoas, nos diversos trabalhos já entraram muitas pessoas e saíram também muitas pessoas, né? Para mim, uma presença muito marcante foi da Andrea Del Puerto, né? Que participou do início também desse processo e que, infelizmente, nos deixou enquanto ainda estava sendo montada essas células iniciais desse projeto. Eu fiz parte da primeira montagem de Terezinhas e eu sou muito grata ao Laco por essa oportunidade enorme de crescimento para mim. Foi muito especial realmente fazer parte desse primeiro elenco, né, de Terezinhas. Foi um processo lindo, assim, um processo de criação, os ensaios, o espetáculo em si, o barzinho para comemorar depois de cada espetáculo, as viagens, mas principalmente a convivência assim intensa. De certa forma eu estava entrando nesse universo feminino, me descobrindo como mulher e me mostrando pela primeira vez como mulher através da arte. Esse foi um processo importantíssimo na minha vida. E estar no MEME durante esse período me marcou profundamente. É um prazer, assim, para mim é um presente, um privilégio acompanhar, estar junto do palco. Porque a minha voz, de uma certa forma, ela está junto no palco quando elas estão dançando. E eu acredito que para elas também faz mais sentido aquele movimento quando tem esse estímulo em tempo real, acompanhando, né? Mesmo que às vezes com alguns tropeços, mas até isso fica bonito na história. Teve um momento em que nós apresentamos em São Leopoldo, o som não funcionou. Então aquele silêncio ficou muito pesado no teatro. E comecei a cantar Um Vestido e um Namoro, que veio, né? E aí aquilo trouxe uma outra Terezinha, né? Ao palco. Te vi, contava as margaritas del mantel. Já sei que te tratei bastante mal. Não sei se eras um ángel ou um rubi, ou simplesmente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes comprender, es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie, te vi. Eu achava que o meu ex-casamento, meu casamento, estava resolvido, e quando eu prestei atenção
e trouxe tudo à tona, porque exatamente eu estava fazendo uma noiva em Terezinhas. O meu casamento veio todo ele, tudo que não estava resolvido, que eu achava que estava resolvido. E o que é mais legal esse processo, eu fui aos poucos resolvendo, como nenhuma terapia resolveu, através da arte. O meu casamento, que estava ali estampado, começou a se curar aos poucos. E por isso eu sou eternamente grata a esse espaço, a essas pessoas, ao grupo que me aceitou lindamente. Também teve uma situação que lembrei do ensaio com a Fê, no duo que elas fazem de Terezinhas, que é muito intenso, muito forte. E teve um momento em que eu tinha que levantar a Fê, né, pegar na cintura, e ela dava um salto. Naquele dia, casou assim, dela pegar o impulso muito perfeito, no tempo perfeito também, que eu a levantei, acho que levantei com força. E foi engraçadíssimo porque ela realmente voou e depois ela me disse assim, Ari, eu tive aquela sensação de ficar 2, 3 segundos no ar e pensar o que eu vou fazer quando eu chegar no chão. E ela sempre conta essa história, foi mesmo engraçado. Entre tantas outras, né, que Terezinhas, apesar de ser muito forte, assim, emocionalmente, também a gente sempre se divertiu muito, né, com as nossas histórias. Cada viagem era uma história. Começaram, então, as adaptações de Terezinhas para os diferentes palcos. Aí se fez figurino novo, se fez cenários novos. O elenco teve que trocar algumas vezes, já começaram as trocas de elenco, porque nem todas eram sempre disponíveis, tinham suas atividades paralelas. Então, a Terezinhas ficou dinâmico mesmo. Ele está se transformando num arquétipo. Um processo, ele não acontece num ano nem 2. Ele leva uma vida para maturar. E aí a gente começou a pensar numa circulação para um edital do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura do Estado. E eu escrevi o projeto para o Terezinha circular, então, por 5 cidades do Rio Grande do Sul. Eu lembro que nessa época eu já estava com outros projetos e eu não pude acompanhar essa circulação, mas eu lembro que eles voltaram super empolgados, isso foi em 2013, com a ideia de fazer uma circulação nacional. Vamos por 10 cidades do Brasil, Norte, Nordeste, Leste, Sul, e cada viagem era uma história diferente. Tem um espetáculo em homenagem à mãe do Laco, que é a Terezinha, e é onde estavam em cena 6 bailarinas de diferentes idades, com diferentes histórias, diferentes corpos. Aquelas viagens, chegada naqueles aeroportos, com aquele monte de bagagem, aquele monte de figurinos e malas e dividido o peso para botar aqui, botar ali. Cada lugar que a gente chegava, uma receptividade diferente do público. Bom, Terezinha já estava consagrado e aí, então, como eu digo, Terezinha ficou um espetáculo que veio para ficar. Eu queria muito, assim, há muito tempo eu perseguia isso, eu sonhava com isso de homenagear essas mulheres, principalmente a minha mãe, que era a grande figura da minha vida, assim, em todos os sentidos. Então veio essa ideia de fazer uma circulação nacional, a gente colocou o projeto na Lei Rouanet, e ele foi aprovado pelo edital dos Correios e pelo programa do Boticário na Dança. Quando a gente estava na turnê nacional, apresentando no Rio de Janeiro, um domingo nós fomos para Ipanema, praia lotada, nós jogados lá na areia, o elenco inteiro, eu, Thiago, Liege. De repente vem uma mulher assim pela areia e se para na frente da Marga, e ela estava extremamente emocionada, e ela olhou para a Marga e disse assim, vocês são do Terezinhas, né? Vocês apresentaram ontem no Teatro Cacilda Becker. E a Marga, sim, eu senti necessidade de falar uma coisa para vocês. Eu estou muito tocada ainda com o espetáculo, assisti ontem, eu estou muito tocada com ele, muito mexida com ele ainda. Eu queria agradecer vocês e queria dizer também que eu vou voltar a dançar. Aí que muda tudo. Aí que o sentido do nosso trabalho, do nosso esforço. Isso é arte, não é para nós. É algo muito superior a nós. É aquilo que mexeu com aquela mulher, que fez com que ela nos reconhecesse e viesse expressar para nós a gratidão e que estimulou aquela mulher a voltar a dançar. É para isso que nós trabalhamos. Não é por vaidade, não é para
receber elogios ou aplausos, não, a gente trabalha para isso, para promover o desenvolvimento humano através do exercício da arte. Um grupo de mulheres era um vulto na plateia cor-de-rosa, porque a gente em cena não consegue vislumbrar com clareza a plateia, mas aquela nuvem cor-de-rosa que estava ali tinha uma presença muito marcante. E quando finalizou o espetáculo, as mulheres se aproximaram e eram mulheres que tinham superado o câncer. E elas estavam ali compartilhando, né? Porque na realidade, uma vez eu ouvi um ator falar desse 8, desse símbolo do infinito, da energia que vem do público, nos perpassa e a retornamos para o público. Então, essa energia que as mulheres pegavam de nós e isso que elas nos transmitiam. Então, quando a gente ia para outras cidades, a nuvem rosa continuava na plateia, porque elas ligavam para as outras cidades e as mulheres das outras cidades que estávamos indo estavam lá. Nós não temos como mensurar essa oportunidade de estar a serviço de uma coisa muito maior, que seja a vaidade, os louros ou qualquer outra coisa. Isso é algo que a gente leva para quando fizer a nossa passagem. A noite encantada desfaz as estradas, coloca à prova tudo que eu vi. Como ir sem nada nas mãos? Eu já ia esquecendo. Meu nome é Terezinha. Devolver a rua para a criança brincar, pelo menos durante uma tarde. No dia 12 de outubro, que teoricamente é o dia deles, mas deveria ser todos os dias deles. Eu lembro que um dia nós estávamos sentados ali em cima em reunião aqui no MEME e a gente começou a perguntar um pro outro o que tu mais gostava de fazer quando era criança. E foi unanimidade, assim, brincar na rua. E a gente pensava assim, pô, a gente não pode proporcionar isso para as crianças hoje, né? Que pena. Porque eu, com meus 55 anos, que a minha mãe tinha que ir lá brigar para me tirar da rua, que eu estava lá brincando, me sujando com meus amigos, era o meu momento de explosão lúdica. E as crianças de hoje em dia, elas não sabem o que é isso. E a gente disse, não, isso não pode acontecer. Então a gente resolveu criar um projeto para suprir essa necessidade. A primeira edição do Rua da Criança foi em 2010, aqui na Lopo Gonçalves. A gente fecha a rua, né, fecha a quadra e enche essa quadra de crianças, né, de todas as faixas etárias, classes sociais. Eu lembro que nos primeiros anos, durante muitos anos, nós fazíamos os panfletos e íamos nós mesmos para a Redenção chamar as pessoas para essa grande festa, dia 12 de outubro, né, o Rua da Criança. Eu participo da banca das pipocas, dos sucos, e a rua se transforma num grande espaço de brincadeiras. É realmente incrível e vai até o entardecer e nascer da noite, quando nós geralmente terminamos com uma grande roda, que é um momento muito mágico, assim, onde todos dão as mãos e a gente dança juntos, celebrando esse momento de arte, de cultura, de democracia, de inclusão, de resgate da infância. Tem um depoimento de uma jornalista que veio com a filha dela e a amiga umas edições do Rua da Criança. O nome dela é Cláudia Rodrigues, e ela escreveu um artigo
muito interessante falando sobre a diferença entre assistencialismo e inclusão social. E ela dá um depoimento de que ela ficou muito emocionada quando ela viu na fila da pipoca, e ela disse assim, que quando ela ia poder proporcionar para a filha dela, que na época tinha uns entre 8 e 10 anos, estava com a amiguinha na fila da pipoca, e entrou um menino que era filho de uma família moradora de rua. E eles começaram a conversar e saíram a brincar livremente na rua. Não tem espaço para preconceito. Eu tive assim a sorte de trazer minha filha, Cecília, que hoje está com 7 anos, desde os seus primeiros meses para participar do Rua da Criança, e pude ver como isso realmente mexe demais, não só com as crianças, mas com os adultos que tiveram essa experiência. E a criança nos dá um exemplo, um testemunho de tudo que a gente deveria fazer. E é fantástico ver que começa a brincar as crianças. A gente tem exemplo de um Rua da Criança que choveu muito e a gente teve que transferir, e a gente fez em novembro, e aí estava muito calor, e aí a gente pegou e disse assim, gente, vamos dar um banho de mangueira nessa gente. E aí a gente começou a dar banho de mangueira. E aí no início começaram as crianças vindo tomar banho de mangueira, daqui a pouco vieram os tios, os pais tomar banho de mangueira, daqui a pouco estavam as avós tomando banho de mangueira junto, e se divertindo junto, e colocando para fora as suas crianças. Então a conclusão que a gente tem é que o Rua da Criança é para todas as crianças de todas as idades. Fui conhecer o Centro Meme, que era lá na Gonçalves de Carvalho, né? E o Laco me convidou para começar a dar aula de Pilates lá, de match, né? Eu achei muito interessante que eu poderia dar continuidade ao trabalho com bailarinos, né? Eu vim trabalhar numa empresa que era mais para formação de novos instrutores, né? Então, tendo o meme com essa outra ponte de trabalho corporal, mas também com arte, então foi muito bom, porque eu não tinha só bailarinos, né? Nas minhas aulas tinham várias pessoas, tinham atores, né? Tinham não só bailarinos de dança, de vários tipos de dança, né? Dança clássica, contemporâneo, dançarinos de tango. E em 2006, o meme apresentou Despida de Seus Celibatários, que também me chamou muita atenção. Nessa época, eu estava fechando a escola que eu tinha, o Espaço Dança e Memória, e já estava procurando um lugar para dançar, onde eu queria ser somente aluna e bailarina, não queria ser mais professora, nem diretora, nem coisa nenhuma. Então, nas férias de 2007, eu vi um anúncio de um curso de tango lá no meme, e que era uma das minhas paixões, e fui correndo lá. Quando me matriculei no curso, comecei a fazer, e enquanto isso eu estava vendo as variadas opções que o meme tinha, que podia oferecer. E quando terminou o curso de tango, eu já estava matriculada na aula de contemporâneo do Laco. Passaram pelas aulas, né, acrobatas, yogis, então tinha de um tudo nas aulas lá no meio. Então foi muito bom, foi um período que eu conheci bastante gente e a gente foi desenvolvendo uma linguagem, muita gente passou pelo meme para conhecer o trabalho de Pilates, né, e era bem match livre. A gente não tinha nenhum acessório, né? A gente tinha um banco e janelas, era isso que a gente usava, né? E às vezes tinha alguém deixou lá, não sei porquê, umas garrafas PET com água. Então a gente usava aquilo às vezes também como um acessório para deslizar, tipo um bolo, né? Era a nossa garrafa PET. Então a gente usava muito da criatividade mesmo, de utilizar por exemplo, a janela como se fosse um barril para se alongar. Então a gente usava o banco para fazer aulas em duplas. Então as aulas eram muito criativas, assim, porque não tinha acessório, então tinha que usar bastante a criatividade desde o início. No fim de 2009, eu comecei o trabalho de cadeias musculares de EDS por convite do Laco. Daí eu conheci toda a galera e nunca mais me desliguei até hoje. A gente fazia aulas 2 vezes por semana, lá na Gonçalo. E era engraçado porque também tinha isso, da gente
pensar muito no trabalho que o grupo estava fazendo, porque muitos dos alunos eram integrantes do grupo MEME, né? Então a gente pensava muito, as aulas também tinham esse tipo de direcionamento, né? Acabava que a aula era direcionada a partir do tipo de trabalho que estava sendo feito, né? Então teve isso com o Bu, teve isso com Terezinhas. Um lugar de abraços, um lugar de afetos, um lugar de partilha. Um espaço necessário, né, para nossa vida. O MEME virou a nossa casa, virou um lugar de acolhida e também um lugar de expansão, onde nesse ano tão difícil do coronavírus a gente pôde expandir o Butô, alcançar lugares inimagináveis até então para nós. E foi um momento em que nós podemos tocar as pessoas em diferentes partes do mundo, em diferentes partes do Brasil. O MEME, por um período, foi a minha primeira casa. Não foi nem segunda, foi realmente a primeira. Eu tinha me mudado da Serra para Porto Alegre bem novinha para estudar. Eu estava morando longe da minha família. Fui devagarinho me encontrando nessa nova cidade grande, em um período da minha vida em que as emoções estavam à flor da pele e as coisas ainda não faziam muito sentido. Foi aí que o MEME surgiu. E se tornou o meu refúgio, o meu lar, realmente. Eu lembro que eu fazia aulas quase que diariamente, tinha 17 para 18 anos, e eu fazia aulas com o Laco e com a Ari. Fiquei trabalhando bastante tempo com turmas, com grupos, nesse local maravilhoso, onde me acolheu e me deu toda a liberdade de inventar todas as coisas que a gente inventa quando se trabalha com cadeias musculares. Oficinas que tinham a ver com as aulas, oficinas que eram assuntos que os alunos pediam. Sempre foi uma relação muito boa. Assim a gente se conheceu e ainda estou lá. Eu quero pontuar aqui 2 momentos muito importantes da minha trajetória que foram intersectados pela existência do MEME e alimentados na sua potência por esse encontro. O primeiro foi há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com a palhaçaria como ferramenta de autoconhecimento e cura pessoal. Um presente para mim, um presente de vida, poder conhecer o Thiago, poder conhecer o Lá com esses amigos, né, que a gente leva no coração. Esse foi o primeiro espaço que abriu as portas, o primeiro espaço cultural, né, que abriu as portas para eu poder desenvolver essa pesquisa. Literalmente, pulamos juntos de um abismo e os frutos colhidos foram muito potentes. Até hoje eu faço essa pesquisa e vocês fazem parte dessa história. O MEME abriu as portas para mim num momento muito difícil, onde eu fechava a minha escola, o Laboratório da Dança, um lugar que eu tinha muito carinho. Existia há 20 anos. E o MEME, através da pessoa do Laco, abriu as portas para eu chegar lá com todas as minhas crenças, com todas as minhas certezas e dúvidas e com os meus alunos, porque nós ficamos sem casa, né? Tenho um carinho muito especial por esse lugar. Já frequentava bastante assistindo show, espetáculo e agora faço parte dessa casa com muito orgulho. Outra coisa bem significativa para mim que aconteceu também na parceria com o MEME é que esse ano de 2020 abriu com bastante trabalho para mim. Eu tinha muita coisa, muita oficina agendada, muita coisa rolando e quando o Laco e o Thiago me chamaram para fazer uma oficina na casa, o ateliê de clown, o papel social do palhaço, que tem saída de campo, é um trabalho bem profundo de palhaçaria, eu quase disse não, porque estava muito corrido, fiquei na dúvida se eu queria estar em Porto Alegre aquele final de semana, mas eu senti o chamado no coração, por algum motivo que não tem nome. E como eu sou grata por ter ouvido esse chamado. Foi a última oficina presencial que eu dei esse ano.
em fevereiro de 2020. E a turma estava linda, foi um trabalho muito profundo. Eu fui muito bem recebida na casa, depois de muitos anos sem trabalhar lá. Esse compartilhamento de coisas boas, coisas não tão boas, e saber que a gente está junto. こんにちは、西山博です。私にとってメミは、とてもユニークな存在が集まる場所で、とても楽しく刺激的な場所です。これからもそういう場所であり続けてもらいたいと願っています。そして、協力していければさらに嬉しいです。ありがとうございます。O meme possibilitou com que nós nos sentíssemos conectados uns com os outros, conectados à vida, né? A esse existir coletivo. É um lugar que se faz cada dia mais necessário. Muita luta nesse futuro e que os presentes sejam múltiplos. O fato é que eu me sinto em casa no meme. Me sinto em casa, tô sempre na torcida para que esse espaço siga resistindo. Parceria, colaboração, dar a mão e correr o risco. Gratidão a todos que fazem o meme existir e resistir. Eu tinha um grupo de meninas na época na minha escola e eu trabalhava com dança na educação física. O que elas conheciam de música e de realidade, da dança e musical era o funk. Nem o samba, na verdade, apesar de fazer parte ali, que a minha escola é atrás da escola de samba da Imperatriz Leopoldina. E essas meninas passaram a frequentar o meme, fazendo aulas com Laco na época. Meninas que nunca tinham feito aula de contemporâneo, nem imaginavam que fosse. E foi uma vivência espetacular, assim. Todas têm uma profissão e isso me deixa muito feliz, porque de uma certa forma o grupo influenciou muito na vida social delas. Então o meme mudou realmente algumas vidas, talvez sem perceber e de uma forma tão pontual, né? Na época iniciou o processo do espaço improviso e eu me lembro até hoje, assim, o quanto foi impactante para as pessoas também que estavam ali. Aquelas meninas vinham de uma comunidade que não tinha acesso àquele tipo de cultura. Então a gente criou um figurino, eu procurei deixar as meninas muito à vontade e aquela questão de assumir a negritude, o cabelo, né, a maquiagem, e aquilo foi perfeito, assim. E as famílias estiveram junto também muito no processo. Então ali começou todo um processo, na verdade, né, de mudança. Quando a gente teve a oportunidade do Educar dançando, ela foi uma oportunidade riquíssima. Era um projeto financiado, então nós tínhamos tudo, nós tínhamos o transporte, nós tínhamos o lanche, nós tínhamos os profissionais disponíveis para aquele projeto. Nós tivemos na época 10 crianças que participavam. Eu me lembro que eu fiz a seleção. Na época, a antiga gestora não quis liberar para mim, porque como que eu ia liberar alunos que não vinham para aula, que não participavam da vida escolar, que a família é totalmente ausente? Eu disse, mas é esse público que a gente tem que recuperar, né? A gente está aqui para isso. Então vamos fazer uma tentativa. Foi bem difícil, demoravam às vezes para chegar na van, às vezes faltavam. Às vezes mandavam desculpa dizendo que não iam. Às vezes dava tiroteio na vila, não dava para vir. E as dificuldades foram aparecendo, mas mesmo assim insistíamos. Brigavam na van. Às vezes eu achava que nem ia poder descer aqui na frente, porque o estresse era extremo, assim. Que daí eles traziam a realidade deles, da comunidade, para dentro da van, né? E aí eu tinha que vir resolvendo, eu tinha um tempo de resolução da escola até aqui. Mas quando eles chegavam aqui, no início era muito engraçado, assim. Porque quando chegavam aqui era aquele mistério do espaço, né? O que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos fazer aqui? O que tem a ver essas pessoas, né? Que papo é esse? Mas tem comida, né?
tudo certo. A escola eles não faltavam mais, porque era um critério também. Para eles poderem estar aqui, eles não podiam mais faltar na sala de aula. Eles também tinham que melhorar o comportamento dentro da escola, o convívio escolar, porque eram pessoas difíceis, eram adolescentes difíceis. E muitas vezes, quando eles me encontram, eles dizem: bah, professora, como aquele projeto fez diferença para mim. Se aquele projeto não tivesse acontecido, talvez eu não tivesse visto tanta coisa que eu vi. Abriu meus olhos. Era um momento que a gente tinha para colocar uma angústia, né? Que muitas vezes a gente não tinha com quem conversar e o grupo nos ajudava a resolver. Que não era aceito porque era negro, eu não sou aceito porque eu sou gay. Eu tinha um menino só no grupo. Ele passou a se aceitar no grupo, ele passou a ser compreendido a partir do grupo. Eu penso no meme assim: é um espaço onde os guris, eles pensam nesse lado humano das pessoas, independente da idade que tenha. A porta está sempre aberta. Então, isso tem muito a ver comigo, né? Hoje talvez eu não esteja tão perto. Teve uma homenagem uma vez que eu fiz pro meme, onde eu fazia um palhaço. E a Laura, minha filha, ela devia ter uns 6 anos. E eu coloquei ela dentro de uma mala. Aí iniciou o espaço improviso, apresentação, e eu fazia uma mágica. E na época a Laura era bem loirinha, né? Ela parecia uma Barbie. E eu fiz uma mágica com aquela boneca e joguei aquela boneca dentro da mala. E quando eu abro a mala, sai a Laura de dentro da mala, né? E na verdade aquilo eu criei porque o meme pra mim era aquilo. Porque as coisas se transformam aqui dentro. Às vezes elas começam de uma forma tão singela, tão pequena, mas elas ficam tão grandiosas porque cada um traz um pouco de si, cada um traz um pouco da sua vida e traz aqui pra dentro. E eu penso o quanto isso é importante, né, no espaço. Eu consegui trazer um grupo de senhoras do interior pra cá que nunca tinham dançado dança contemporânea. Senhoras de 60 a 90 anos que moram no interior. Mulheres que nunca tinham dançado qualquer outra dança que não fosse a bandinha do baile. E eu mostrei para elas uma outra realidade, e o meme fez parte da vida delas também. E eu me lembro até hoje do Laco pedindo para elas: tirem os sapatos e não se importem porque todo movimento é válido. Mas elas nunca imaginavam que o Laco ia fazer elas rolar pelo chão, e rolar. Fizeram movimentos e quando a gente se deu por conta, elas estavam produzindo dança contemporânea. E amaram. O meme hoje, ele tem tanta gente que faz parte dessa família que ele nem sabe quanta gente tem. E engraçado que começou de um núcleo muito afetivo. E ele continua afetivo, apesar do tamanho que ele tem. Ele abrange tantas pessoas e ele ainda continua com aquela natureza daqueles 3, 4 que começaram o processo. Obrigada. Eu adoro esse poema. Vamos brincar, amor? Vamos jogar peteca? Vamos atrapalhar os outros, amor? Vamos sair correndo? Vamos subir no elevador? Vamos sofrer calmamente e sem precipitação? Vamos sofrer, amor, males da alma, perigos, dores de má fama, íntimas como as chagas de Cristo. Vamos, amor, vamos tomar porre de absinto, vamos tomar porre de coisa bem esquisita. Vamos fingir que hoje é domingo? Vamos ver o afogado na praia? Vamos correr atrás do batalhão? Vamos, amor, tomar thé na cave com Madame de Sévigné. Vamos roubar laranja, falar nome. Vamos inventar, vamos criar beijo novo, carinho novo. Vamos visitar Nossa Senhora do Bom Parto? Vamos, amor. Vamos nos persuadir imensamente dos acontecimentos. Vamos fazer neném dormir, botar ele no urinol. Vamos, amor, porque excessivamente grave é a vida. Depois que eu comecei a dar aula de cadeias musculares no MEME,
eu comecei a participar dos espaços improvisos a convite do Laco. Eram momentos de celebração, de festa, de dança, de arte, enfim, das mais diversas vertentes da arte. O Laco fazia isso quase todo mês, e aí o Laco sempre disposto a inventar alguma coisa, e tudo era possível, ele estava sempre disposto a ajudar, e aí eu fui inventando coisas. Aí começou a minha trilha de criatividade, porque cada espaço improviso o Laco me botava na parede e dizia, tu tem que fazer alguma coisa. Aí eu fiz pintores, poesia, e fui inventando 1000 coisas para o espaço improviso. Tinha bailarinos, tinha pesquisadores do movimento, artistas plásticos, músicos, enfim. O meme sempre agregou ao artista, né? Não necessariamente rotulado por esta ou por aquela vertente. Então, esses espaços improvisos ocorriam nas sextas-feiras e era um momento mágico. A gente transformava aquela sala de ensaios em um palco de apresentações. Onde se dilui as fronteiras entre quem assiste e quem está em cena, é uma questão que derruba barreiras no nosso interior. Então tive um contato inicial que foi como aluna de dança, né, contemporânea, com o Laco, ainda nesse espaço da Gonçalo de Carvalho. E uma das coisas que me marcou muito nesse momento, como alguém que estava conhecendo também um trabalho super interessante, cheio de novidades, né, para mim, assim, e descobertas enquanto possibilidades de acessar um conhecimento do corpo, do movimento, que era, né, impulsionado e provocado ali, foi a participação em alguns espaços improviso, que é uma atividade que o meme desenvolve há muito tempo, e que nesse momento, para mim, né, nas primeiras edições do Espaço Improviso que eu participei, uma das coisas que me chamou muito a atenção e me deixou muito interessada também nesse trabalho e nessa ação específica era o quanto o Espaço Improviso já tinha em si uma característica que para mim é muito marcante no trabalho do meme, que é o do criar junto, do fazer coletivo e do, né, como que a gente aciona e provoca um espaço comum de criação. Que isso é uma característica muito legal assim de pensar, sobretudo, né, nesses dias atuais que a gente está tão isolado e que a tendência de tudo é impulsionar para um individualismo. O meme tem essa característica, né, muito forte e provoca mesmo muito intensamente essas possibilidades e esses espaços da gente criar coletivamente. Então, para mim, o Espaço Improviso foi um dos primeiros fragmentos assim, de experiência mesmo que trouxe já essa qualidade. Provocação. Onda. Vamos a fortalecer. Curtido. Porque eu acho que a essência nossa humana é não separar-se e sim juntar-se num ponto que é um ponto que se dilata, mas que volta a se juntar. Que esse é o grande símbolo da vida, né? A contração e a expansão. E como eu disse, né, a gente atuava em diversos segmentos. Eu lembro de subir em escada, botar luz, ligar a mesa de som, não dá certo, tentar a mesa de luz, os canais, um funcionava, outro não, pegava uma mesa emprestada, levei muito equipamento do meu pai também, mas foi assim de muito aprendizado, com certeza.
trabalhando nessas diversas áreas, não somente estando no palco. Realmente aquela vibe de boemia, artista para tudo que é lado, entrando e saindo, literalmente entrando e saindo pelas janelas. E a arte expressada das mais variadas formas, nos mais diversos corpos. Eu achava isso lindo. O que eu acho lindo no meme é que todos são bem-vindos, não importa de onde tu vem, todos são convidados e instigados a explorar esse fogo interno, esse fogo criativo. Quando eu tenho cuidado com a ação que eu vou realizar no território, quando eu tenho cuidado com a música que vai impregnar esse espaço, eu não tenho vocabulário que consiga explicar o que internamente acontece quando a potência de quem está em cena canalizando alguma coisa que para ele é importante, mas que quando ele está aberto à recepção, ele traz algo que não é só dele, é de todos.